Em algum momento, um homem para de se perguntar por que se sente mais leve e começa a aceitar que simplesmente se sente assim. O apartamento está silencioso. Amanhã é dele. Ninguém está se ajustando a ninguém. E, pela primeira vez em mais tempo do que ele consegue se lembrar, o dia se abre como algo que ele realmente escolheu. Não algo que herdou, não algo que negociou, mas algo que pertence inteiramente a ele. A maioria dos homens chega a esse ponto e imediatamente se sente culpada por isso. Disseram-lhes que deveriam. Mas essa culpa se dissolve rápido quando as evidências começam a se acumular a cada manhã. Este vídeo é sobre o que realmente acontece quando um homem mais velho mora sozinho. Não a versão que lhe venderam com o triste jantar de micro-ondas e os fins de semana vazios. A versão real. Aquela em que a garagem finalmente fica organizada do jeito que ele sempre quis, o café é feito exatamente como ele gosta, e a pescaria de quinta-feira não exige uma conversa na noite anterior. Estamos construindo o argumento diretamente através do que esses homens realmente vivenciam dia após dia, porque essa experiência vivida é o único argumento que importa aqui. Vamos começar com algo que a maioria dos homens não admite em voz alta. A quantidade de energia mental gasta para ler o ambiente. Você acorda e, antes de ter um único pensamento que seja realmente seu, já está checando a temperatura do humor de outra pessoa. Ela está quieta? É um quieto ruim ou um quieto neutro? Você deve passar o café primeiro ou dar bom dia primeiro? Parece pouco, mas não é. Essa varredura de baixo nível é executada em segundo plano todos os dias durante anos, às vezes por décadas. E isso drena algo em um homem que ele nem percebe que está sendo drenado até que pare. O homem que acorda sozinho não faz essa varredura. Ele abre os olhos e o primeiro pensamento é, de fato, o seu primeiro pensamento. Não uma calibração, não um ajuste, apenas o que eu quero que esta manhã seja. Esse momento, por mais simples e comum que seja, representa algo que a maioria dos homens não tem, desde que eram jovens. Uma manhã que pertence a eles desde o primeiro segundo. E aqui está o que é interessante. Homens que começam a morar sozinhos mais tarde na vida descrevem isso consistentemente não como solidão, mas como um tipo específico de alívio que não sabiam que estavam esperando. A sociedade tem uma resposta pronta para isso, é claro. A resposta imediata é que esse homem é danificado, esquivo, tem medo de intimidade real, que ele está fugindo de algo em vez de correr em direção a algo, que o que parece liberdade é apenas isolamento usando um nome melhor. E é aqui que você deve prestar atenção, porque essa resposta diz mais sobre as pessoas que a dão do que sobre o homem que a vive. A acusação pressupõe que sua paz interior deve ser medida em relação ao conforto de outra pessoa, que seu contentamento precisa servir a um propósito além de sua própria vida para ser considerado válido. Não precisa. Um homem que passou 20 ou 30 anos dentro de um relacionamento, construindo, cedendo, mantendo, ajustando, sabe a diferença entre escolher ficar sozinho e ser abandonado a isso. Ele sabe a diferença entre solidão e solitude. A solidão é a sensação de que algo está faltando. A solitude é o reconhecimento silencioso de que nada falta. Esses não são o mesmo estado, e os homens que conquistaram o segundo, através de anos de vida, não precisam que isso lhes seja explicado. Eles sentem isso no ritmo de seus próprios dias. Pense nas pequenas coisas, porque é aí que a verdade realmente vive. A cozinha. O homem que compartilha uma cozinha há 20 anos tem navegado por um acordo invisível sobre como esse espaço funciona, a que horas as refeições acontecem, como as coisas são guardadas, quais hábitos são tolerados e quais exigem uma negociação contínua que ele há muito deixou de notar. Quando ele mora sozinho, a cozinha se torna um cômodo completamente diferente. Não porque seja mais funcional, mas porque é totalmente dele. Ele cozinha o que quer, quando quer. Ele deixa a panela de ferro fundido no fogão, se é lá que ela vive em sua mente. Ninguém está suspirando no balcão. E a refeição, mesmo que simples, tem o sabor de algo que ele escolheu. Já conversei com homens assim, homens que passaram décadas sendo razoáveis à mesa de jantar, e então, aos 62 anos,
Prepararam um bife às 11 horas da manhã de uma terça-feira só porque podiam. E eles descrevem isso não como rebelião, mas como reconhecimento. Isso é meu. Isso é realmente meu. Isso não é pouca coisa. É um homem lembrando quem ele era antes de aprender a desaparecer na acomodação. A resistência aqui é quase sempre a mesma, mas ele não se sente sozinho. Ele não sente falta de ter alguém lá. E a resposta honesta é sim, às vezes, em momentos específicos. Um homem que mora sozinho ocasionalmente sentirá a ausência de companhia. Mas eis o que esse argumento consistentemente deixa de fora. Ele também tem a liberdade de preencher essa ausência em seus próprios termos. Ele pode ligar para o filho, ir ver o amigo, aparecer no bar onde os mesmos quatro caras se sentam toda sexta-feira. A diferença é que a conexão humana, quando você mora sozinho, se torna algo que você escolhe todas as vezes, não algo dentro do qual você está preso gerenciando. A versão de conexão que vem de escolhê-la livremente não se parece em nada com a versão que vem da obrigação e da proximidade. E é aqui que vale a pena nomear diretamente a arquitetura da obrigação, não de forma dramática, mas como algo que opera silenciosamente no pano de fundo dos relacionamentos de longo prazo, crescendo lentamente como as paredes crescem. Depois de anos suficientes, um homem muitas vezes abriu mão de enormes quantidades de sua vida diária, não em um único momento dramático, mas de forma incremental. Cada pequeno ajuste tão razoável no contexto que ele nunca notou o peso cumulativo de todos eles, até estar vivendo dentro de uma vida que era, na melhor das hipóteses, metade sua. As rotinas não são as suas rotinas. O calendário social foi moldado pelas preferências de outra pessoa. Os hobbies que importavam aos 35 anos foram lentamente despriorizados e depois esquecidos. Morar sozinho não devolve apenas o tempo livre, devolve a identidade. O homem que finalmente tem suas noites para si mesmo nem sempre sabe o que fazer no início, porque esqueceu do que realmente gosta, separado do que estava disponível para ele. Essa fase é real. Pode durar meses. Ele pode passar as primeiras semanas sem saber como preencher um sábado que não tem agenda. Mas então, algo muda. Ele se lembra da coleção de livros em que não tocou. Ele passa de carro pelo lago e pensa: eu costumava pescar ali. Ele tira o violão do armário, toca mal por 45 minutos e sente algo despertar que estava adormecido há anos. Aqui está a coisa sobre a qual ninguém fala honestamente. O processo de se redescobrir após um longo relacionamento não é gracioso. Não é uma montagem de filme. É mais lento, mais silencioso e, às vezes, desconfortável. Mas esse desconforto não é evidência de que algo está errado. É evidência de que algo real está acontecendo. Um homem reconstruindo sua própria arquitetura interna sem a planta de outra pessoa está fazendo um trabalho que a maioria dos homens de sua idade nunca fará, porque eles ainda estão dentro do conforto de ter seus dias moldados para eles, confundindo arranjo com vitalidade. Há outra camada aqui que quase nunca é dita. Quando um homem vive dentro de uma vida compartilhada por tempo suficiente, o silêncio deixa de ser neutro. Ele começa a carregar significado. O tipo errado. O silêncio no mesmo cômodo significa algo. O silêncio no jantar significa algo. O silêncio após uma discussão significa tudo. E ele aprende a responder a isso, a gerenciá-lo, a preenchê-lo ou a esperar passar, dependendo de qual versão de silêncio é naquele dia. Quando ele finalmente mora sozinho, algo notável acontece. O silêncio volta a ser silencioso. Ele deixa de ser um sinal. Ele deixa de exigir uma resposta. Ele pode sentar-se em um quarto silencioso e é apenas um quarto silencioso. Essa recuperação, por menor que pareça, é profunda. A capacidade de estar na quietude, sem se preparar para o que isso significa, é algo que a maioria dos homens em relacionamentos longos perdeu silenciosamente. E a maioria deles não percebe isso até tê-la de volta. A garagem. Vamos falar sobre a garagem porque ela aparece em quase todas as versões dessa conversa. A garagem, ou a oficina, ou o porão, ou o escritório dos fundos, é o cômodo que simboliza a vida interior do homem em uma casa que é apenas parcialmente sua. É onde os projetos vivem, inacabados, porque nunca houve tempo, permissão
ou espaço suficiente para levá-los até o fim. Quando um homem mora sozinho, a garagem se torna operacional. Não porque ele de repente tenha mais horas no dia, mas porque as horas que ele tem não são mais fraturadas. Ele pode trabalhar em algo por 3 horas, sem uma agenda concorrente o puxando. Ele termina as coisas. E terminar as coisas, coisas físicas, tangíveis, reais, restaura algo em um homem que anos de trabalho emocional e gerenciamento doméstico invisível corroem lentamente. Homens que moram sozinhos na faixa dos 60 e 70 anos frequentemente descrevem uma qualidade quase surpreendente: clareza. Não a clareza da certeza sobre o futuro, mas a clareza que vem de saber exatamente quem eles são hoje. Eles sabem do que gostam, do que não gostam, o que tolerarão dos outros e o que não tolerarão. Eles pararam de interpretar uma versão de si mesmos projetada para o conforto de outra pessoa. E essa firmeza, essa identidade não encenada, na verdade os torna uma companhia melhor, não pior, não mais solitária. Os homens em seu círculo social muitas vezes percebem isso antes deles. Há um tipo específico de cansaço que não vem do trabalho, não vem de esforço físico, de horas difíceis ou de uma semana exigente. Vem de passar anos sendo levemente, nunca dramaticamente, apenas levemente, não você mesmo dentro de sua própria casa, ajustando o volume de quem você é, instintivamente, sem que lhe peçam, porque é isso que o arranjo exige. Acontece tão gradualmente que os homens geralmente não conseguem apontar quando começou. Eles apenas percebem em algum momento que estão operando com capacidade parcial há muito tempo. Não infelizes exatamente, não em crise, apenas operando abaixo de seu próprio teto em um registro um pouco mais silencioso do que quem eles realmente são. Morar sozinho para muitos desses homens é a primeira vez em décadas que eles operam no volume máximo novamente. E eles não sabiam o quanto sentiam falta disso até que voltou. Existe uma suposição de que os homens mais velhos que moram sozinhos são homens que o mundo deixou para trás, que estão lá por padrão, não por escolha. Vale a pena desconstruir essa suposição, porque ela não sobrevive ao contato com os homens reais que vivem dessa maneira. O homem que criou seus filhos, construiu uma carreira, manteve uma casa, esteve presente durante décadas de obrigações, esse homem chegar a um ponto em que escolhe uma vida estruturada inteiramente em torno de suas próprias preferências, não é uma falha de pertencimento. Ele é a única pessoa na sala que fez as contas corretamente. Ele sabe o que trocou e pelo quê. Ele sabe o que está mantendo agora. Isso não é derrota. Isso é clareza conquistada ao custo mais alto possível. E serei direto sobre uma coisa. Os homens que mais lutam para morar sozinhos geralmente não estão lutando com a solitude em si. Eles estão lutando com a narrativa, com a versão dos acontecimentos que as pessoas ao seu redor construíram. A irmã preocupada, os filhos adultos que enquadram isso como uma fase, os amigos que presumem que ele deve estar procurando por alguém novo. O que esses homens sentem, em particular, é muitas vezes bem diferente do que eles têm permissão para dizer publicamente, sem serem corrigidos para uma tristeza que eles realmente não sentem. A lacuna entre sua experiência interior e o que é socialmente permitido ser verdade sobre eles é exaustiva à sua própria maneira. É aqui que vale a pena dizer claramente: um homem que está confortável, com propósito e contente morando sozinho, não é um problema a ser resolvido. Ele não é um sinal de alerta. Ele não é evidência de indisponibilidade emocional, de danos, de desenvolvimento interrompido. Ele é um homem cuja vida diária reflete seus valores reais. E esse alinhamento entre o que uma pessoa quer e como ela realmente vive é uma das coisas mais raras e exigentes que um ser humano pode alcançar. A maioria das pessoas nunca chega lá. Ele chegou. Pense em como isso se parece na prática. Ele acorda sem um horário negociado. Ele come quando tem fome, não de acordo com o ritmo da casa. Ele lê até às 2 da manhã, se o livro o prender. Ele passa o domingo exatamente como o domingo deve ser passado, de acordo com ele e mais ninguém. Ele liga para os amigos quando quer conversar, não porque a proximidade criou uma obrigação de interagir. Sua disponibilidade emocional, a verdadeira capacidade de estar presente para as pessoas que ele ama, é maior, não menor.
Porque não é drenada diariamente por um arranjo doméstico que exige que ele esteja sempre ligado em sua própria casa. As pessoas em sua vida, muitas vezes, recebem uma versão melhor dele do que jamais tiveram quando ele vivia dentro de um compromisso exaustivo. O argumento de que um homem precisa de uma parceira para viver bem na velhice baseia-se em uma observação que tem uma explicação muito mais simples do que as pessoas querem admitir. Os homens que tiveram dificuldades ao morar sozinhos eram frequentemente homens que, em primeiro lugar, nunca construíram uma vida interior. Homens cuja identidade estava inteiramente organizada em torno de seu papel em uma casa, que nunca desenvolveram a capacidade de ficar sozinhos sem sentir que estavam desaparecendo. Isso não é um efeito da solitude. Isso é o resultado de ter terceirizado a totalidade de sua vida interior para outra pessoa durante décadas. A solução para esse problema não é mais companhia. É o trabalho lento, difícil e genuinamente gratificante de construir algo que seja realmente seu. E os homens mais velhos, especificamente, têm algo que os mais jovens não têm. Bagagem de vida suficiente para saber exatamente o que valorizam. Eles não estão adivinhando. Eles não estão construindo preferências do zero. Eles sabem que a viagem de pesca importa mais do que o jantar social. Eles sabem que 3 horas na oficina superam uma noite de obrigações com pessoas que os esgotam. Eles sabem o quanto de sua infelicidade anterior vinha de atritos que foram treinados para absorver sem nomear. E eles sabem, com aquele conhecimento específico que só vem de décadas de experiência real, que a vida que estão vivendo agora é melhor. Não perfeita, melhor. E então há o próprio corpo. Isso quase nunca é mencionado, mas é real. Um homem que vive sozinho começa a se reconectar com seus próprios ritmos físicos. Quando ele está realmente cansado, quando está realmente com fome, quando precisa se mover e quando precisa ficar quieto. Dentro de uma casa compartilhada, esses ritmos são constantemente interrompidos ou anulados pela logística da convivência. Você come às 6 porque é quando o jantar está pronto. Você fica acordado até mais tarde do que gostaria, porque a companhia cria sua própria gravidade. Você ignora o impulso de dar uma caminhada porque isso exigiria uma explicação ou um convite. Vivendo sozinho, um homem para de anular a si mesmo. Ele dorme quando está cansado. Ele se move quando seu corpo quer se mover. E lentamente sua própria biologia deixa de parecer algo que ele precisa contornar e passa a parecer algo com o qual ele trabalha em conjunto. Essa é uma mudança silenciosa com um efeito muito grande. Há algo que acontece em um homem quando a encenação para, quando ele não está mais gerenciando impressões em sua própria casa, não está mais lendo o ambiente antes de tomar uma decisão sobre sua própria manhã. Não é dramático, não chega como uma revelação, acontece silenciosamente ao longo de semanas, até que um dia ele percebe que tem sido ele mesmo de forma mais consistente nos últimos 6 meses do que nos últimos 6 anos. Esse reconhecimento, privado, sem glamour, completamente real, vale mais do que qualquer coisa que a versão do mundo para a sua vida deveria proporcionar. Ele não perdeu. Ele encontrou algo que o arranjo esteve encobrindo o tempo todo. Se esta exploração da solitude mudou a forma como você vê a força silenciosa de uma vida independente, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as verdades e a história que a sociedade frequentemente tenta enterrar. Vamos cultivar um futuro de clareza juntos. O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.